Engavetamento com 2 carretas, 1 caminhão e 6 veículos leves é registrado na rodovia que liga Rio Claro a Piracicaba. O motorista de uma das carretas ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros. Ele ficou preso nas ferragens, tipo físico 2, com as pernas presas nas ferragens devido ao impacto, à colisão que ele sofreu. Então foi cortada toda a ferragem do caminhão, toda a lataria. Vítimas dos demais veículos tiveram ferimentos leves. Na verdade, o trânsito estava vindo parado, eu estava parado, só senti o impacto na minha traseira, né? E quando senti o impacto, eu vi a carreta passando do lado aqui. Feriado deve levar mais de 1 milhão de veículos para as rodovias. Tenente da Polícia Militar atuou como voluntário no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul. No estúdio, eu vou conversar com o Tenente Rig, que vai falar sobre a experiência no Rio Grande do Sul, e também com o Tenente Coronel André Viana, para falar da campanha realizada pela Polícia Militar. Rio Claro registra a temperatura mais baixa do ano nesta madrugada. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Um grave acidente foi registrado hoje pela manhã na rodovia que liga Rio Claro a Piracicaba. O engavetamento envolveu 2 carretas, 1 caminhão e 6 veículos leves. O motorista de uma das carretas precisou ser retirado das ferragens pelos bombeiros. O acidente ocorreu por volta das 8 horas da manhã na rodovia Fausto Santo Mauro, no sentido Rio Claro-Piracicaba, próximo à entrada da cidade. Foram 2 carretas, 1 caminhão e 6 veículos envolvidos. Segundo testemunhas, o motorista desta carreta teria perdido o controle, entrado no canteiro para tentar desviar de outros veículos que estavam deste lado da pista. Foi quando ele acabou atingindo um outro caminhão pequeno do outro lado, causando todo o engavetamento. O Osmair estava com seu caminhão parado por conta da obra que ocorre no trecho quando viu tudo acontecer. Eu fui pego de surpresa, a hora que eu vi já tinha acontecido tudo, eu estava parado olhando minha nota ali, estava tudo parado o trânsito, então fui pego de surpresa. Só vi ele passando na lateral, colidindo nos carros e na traseira do caminhão. O trânsito estava vindo parado, eu estava parado, só senti o impacto na minha traseira, né? E quando senti o impacto, eu vi a carreta passando do lado aqui. Ela passou aqui, aí eu vi ela cruzando na minha frente aí, ela pegou aí para frente. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas, entre eles o motorista da carreta, que acabou ficando preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar equipamentos para cortar a lataria e retirar a vítima. Ele ficou preso nas ferragens, tipo físico 2, com as pernas presas nas ferragens devido ao impacto, à colisão que ele sofreu. Então foi cortada toda a ferragem do caminhão, toda a lataria. Ele foi, durante toda a operação, devidamente protegido e monitorado na sua análise primária, seus sinais vitais, sempre consciente e orientado. As equipes trabalhando segundo protocolos de segurança para correta retirada e prestar o correto atendimento à vítima. A pista sentido Piracicaba precisou ser totalmente interditada, formando um congestionamento de cerca de 4 quilômetros. Já no outro sentido, o trânsito seguia com lentidão. A análise preliminar aí dá conta que o caminhão não conseguiu frear, talvez devido ao peso ou alguma coisa, velocidade talvez. E posterior à primeira colisão do caminhão, houve outros 6 automóveis colidiram na sequência. Graças a Deus, somente o motorista do caminhão que teve uma fratura na perna, os demais aí estão bem, outras 3 vítimas leves. Foi um acidente bem grande para o Corpo de Bombeiros, envolvendo 4 viaturas. Então, aproximadamente 12 homens do Corpo de Bombeiros, tirando toda a parte, sem contar o policiamento, tanto rodoviário quanto o policiamento da cidade mesmo. Mas do Corpo de Bombeiros, 12 homens e 4 viaturas. Um susto grande. Muito grande, né? O impacto foi forte? Foi forte. Eu estou sentindo dor na clavícula, bati a cabeça para trás, bati a boca para frente no volante. Na verdade, a gente pensa no pior, né? Que, nossa, o que vai vir agora? Bateu aqui, vai vir mais coisa. Como eu vi a carreta passando, aí eu achei, foi ela que, eu pensei que pode ser ela que provocou o acidente, né? E desviou aqui. Eu fui o último carro nessa sequência que foi batido.
E o Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à lei que restringe a saída temporária de presos, conhecida como saidinha. O tema foi analisado na tarde de ontem em sessão conjunta da Câmara e do Senado. Na lei aprovada pelos parlamentares, a concessão do benefício era proibida para condenados por crimes hediondos e violentos, como estupro, homicídio e tráfico de drogas. Mas Lula havia vetado o trecho na mesma lei que impedia a saída de presos do regime semiaberto condenados por crimes não violentos para visitar as famílias que permitia. Com a rejeição do veto pelos parlamentares, os detentos ficam impedidos de deixar as prisões em feriados e datas comemorativas, como Natal e Dia das Mães, mesmo para aqueles do semiaberto. A saída para estudos e trabalho continua permitida. E a ação solidária Unidos pelo Rio Grande do Sul, realizada ontem em Rio Claro, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, encerrou com um resultado positivo. Segundo os organizadores, ao final do evento, foram 4 carretas cheias com cerca de 120 toneladas arrecadadas de alimentos e roupas. Doações que irão ajudar a população do Rio Grande do Sul a ter um apoio para retomar suas vidas aos poucos. Pessoas de Rio Claro e região tiraram um tempo no seu dia para ajudar ao próximo no evento Unidos pelo Rio Grande do Sul, realizado em Rio Claro, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e reuniu milhares de pessoas. É maravilhoso a gente ver como as pessoas colaboram, como as pessoas são realmente assim, se importam com as pessoas que estão sofrendo. É horrível a gente saber que tem gente que está se aproveitando dessa situação, né, explorando, saqueando, é horrível. Então a gente precisa ter esse espírito humanitário mesmo. É o sentimento de empatia que a gente tem, né, com aquele povo, né? A gente só não ajudou só aqui, outros lugares também, as igrejas, as paróquias estão ajudando bastante. E aquela coisinha de formiga, se todo mundo ajudar, vai ser uma coisa grandiosa daí no final. Tem que saber um pouquinho de cada um, um arroz, um feijão, parte de roupa, né? E a gente ajuda com todo orgulho, cara, de coração mesmo, tá? Que um pouco de cada um sempre acaba juntando um montante, né? Estava trabalhando até agora, fiz um esforço para estar aqui. A gente está envolvido nisso faz uns 30 dias já. É bem triste a situação e cada um que puder colaborar, um pouquinho de todos é muito. Para quem perdeu tudo, a gente pode ajudar sim. Olha, falando de feriado, quem for pegar a estrada deve redobrar a atenção durante esta quinta-feira. As estradas registram grande movimento já a partir de hoje. A estimativa da Eixo SP, que administra rodovias aqui na região, é de que aproximadamente 1 milhão de veículos circulem pelas 12 rodovias administradas pela concessionária. No trecho de Cordeirópolis, há panorama. Entre a tarde desta quarta-feira e até segunda-feira, esse volume representa um aumento de 35% em comparação ao movimento em dias normais. Os períodos de movimentação mais intensa são esperados aí para hoje até às 11 horas da noite e na quinta das 8 até a 1 hora da tarde, principalmente no sentido capital interior. E na volta do feriado, o fluxo maior de veículos é esperado para domingo a partir do meio-dia. O trabalho nas rodovias é intensificado pelas equipes das concessionárias e também da Polícia Militar Rodoviária, mas claro, os motoristas devem fazer a sua parte, dirigir com segurança, revisar o veículo antes de sair e também respeitar as leis de trânsito. Bom, a seguir eu vou conversar com o Tenente Coronel André Viana, que é comandante do 37º Batalhão aqui de Rio Claro, que vai falar sobre a ação realizada pela Polícia Militar, e também com o Tenente Rig, que atuou como voluntário no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul.
E o dia amanheceu mais gelado, friozinho para quem gosta. Eu não vou reclamar, mas confesso que prefiro calor. A massa de ar frio predomina sobre São Paulo e por isso derrubou as temperaturas nesta madrugada. E Rio Claro registrou 10 graus, que foi a mais baixa do ano. Quinta-feira de sol com poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 8, máxima de 22 graus. Em Limeira, mínima de 11, máxima de 23. Em Piracicaba, a mesma oscilação, mínima de 11, máxima de 23 graus. E agora tem o nosso quadro Segurança com a Polícia Militar. Eu já estou recebendo aqui no estúdio o Tenente Coronel PM André Viana, ele que é comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior, e também aqui ao meu lado o Tenente Bruno Rigg, da Polícia Militar. Eles vão falar da campanha solidária que é realizada e também o Tenente vai falar da ação humanitária que ele fez lá no Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Obrigada, comandante, por estar aqui mais uma vez com a gente. Tenente, muito obrigada também por aceitar o convite e vir falar dessa ação tão importante, né, solidária no Rio Grande do Sul, o senhor que atuou como voluntário. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Antes de falar da experiência do Tenente Rigg, como tudo aconteceu por lá, esse momento para ele como profissional e também ele foi como civil, ele vai explicar um pouquinho como foi esse processo. Eu quero saber antes, comandante, como que está a campanha solidária que é realizada para o Rio Grande do Sul pela Polícia Militar. A campanha continua, né? Está com todo vigor. Recebemos ontem um incentivo por conta da visita do ex-presidente, que motivou ainda mais as pessoas a doarem. Então nós continuamos com a campanha, arrecadando alimentos, água, material de limpeza, principalmente roupas, né? Cobertores e água. Água é essencial. Porque o senhor destacou em uma outra entrevista, inclusive aqui pra gente, que a importância dessas campanhas continuarem, porque essas pessoas vão precisar por muito tempo, né? Não pode ser uma coisa só pontual. Então, ontem em Rio Claro, uma grande arrecadação, mas vale destacar que essas campanhas seguem acontecendo, inclusive pela Polícia Militar, essa importância de continuar. Sim, o pessoal pergunta, né, até quando vai a campanha. Ela não tem término, ela não tem fim. Enquanto a população do Rio Grande do Sul estiver precisando do nosso apoio, nós vamos continuar. Nossas parcerias continuam e o nosso empenho também. Já já a gente vai falar então quais os pontos que você pode fazer a sua doação, mas eu quero aqui conversar com o Tenente Rigg, ele que esteve no Rio Grande do Sul fazendo esse trabalho voluntário de resgate às vítimas. Tenente, fala pra gente dessa experiência, né? O senhor tirou aí esses dias de folga para poder atuar lá no Rio Grande do Sul. Isso tudo começou com uma conversa entre amigos, né? A maior parte de Piracicaba, e muitos deles possuíam barcos e caminhonetes, e observando toda a situação que estava ocorrendo no Rio Grande do Sul, a gente não conseguiu ajudar só de longe, né? Então conversamos, decidimos que era possível a gente ir até lá, né? Fazer essa ajuda diretamente com o trabalho ali de barcos, no resgate de pessoas e animais. E eu fui como voluntário, não fui pela Polícia Militar, então utilizei de folgas e dispensas de serviço que eu possuía para conseguir o período de uma semana. Nos reunimos em Piracicaba, chegamos lá numa segunda-feira, no final da tarde, e na terça-feira já iniciamos os trabalhos com barcos, né, para o resgate de pessoas, auxílio às famílias que estavam ilhadas e os animais que estavam lá desesperados, né, Bom, a gente acompanha de longe essa tragédia, a gente se emociona, a gente fica triste, mas quando chega ao local e vê realmente aquela realidade é diferente, né? Como que foi para o senhor quando chegou e viu tudo aquilo? É impactante. Nunca imaginei na minha vida encontrar um cenário de uma cidade, né? Uma cidade assim totalmente destruída. Então é triste, é impactante, mas lá não era a hora de pensar nisso, né? A gente reflete nisso depois, nos momentos que a gente não está mais atuando diretamente, para não deixar o ânimo cair, né? Tanto dos voluntários que estão lá tentando ajudar, quanto das pessoas que estão sendo resgatadas. Então a gente sempre tenta manter o bom ânimo para transmitir força para essas pessoas, né? Mas o cenário é realmente triste, é triste demais. Precisa ter esse controle emocional para poder ajudar. E também, comandante,
A gente vê muitas pessoas comuns ajudando naquele resgate, mas ele, como ele disse, ele não foi como policial militar, foi durante as folgas dele, mas esses treinamentos diários que vocês passam ajudam também nesse tipo de situação. Tão importante como essas ações que ele fez de resgate, tanto resgate de pessoas como animais, está bem evidenciado por conta das redes sociais essa questão dos animais, né? Eu acho que o ponto fundamental é a questão da liderança, né? A liderança que nós, os policiais, exercemos, né? E praticamos no dia a dia. Então você precisa dessa liderança para o quê? Para que o pessoal motivado se organize. Que o pessoal desorganizado acaba mais atrapalhando do que surtindo efeito. Então assim, o Tenente Henrique teve uma importante tarefa nessa questão de liderar as equipes no que fazer. Não adianta a gente ter recursos, meios, mas não saber o que fazer. Então foi muito importante isso, essa presença do policial militar, mesmo no horário de folga, mas nunca deixando de ser policial militar. E essa experiência acaba sendo repassada para os demais que estão por aqui também, sim, né? Com certeza, né? Agora, Tenente, fala pra gente qual foi o momento mais impactante ali, que mais chocou, dos resgates aí que mais emocionou. Tem algum que dá para citar? É difícil assim escolher, né? Porque da menor ajuda à maior, a gente sente que para a pessoa, né, foi a maior, né? Então é difícil selecionar um, mas teve um senhor que chocou bastante porque ele precisou sair da casa dele, né? A água subiu de novo, ele precisava sair da casa dele e ele tentou ainda salvar o cachorro e ele construiu uma jangada improvisada, né, com porta de madeira, garrafas, galão de água amarrado, e foi numa quinta-feira, se não me engano a sensação térmica estava de 6 graus, era o dia mais frio que a gente trabalhou lá, e no percurso ele acabou virando essa jangada, né? Ele caiu lá, ele, o cachorro, e por sorte ou por Deus a gente estava passando bem na hora. Conseguiu salvar. O meu barco e mais um barco que estava junto com a gente, conseguimos resgatar tanto esse senhor quanto o cachorro dele, né? Então essa ali era um momento que, se nós não estivéssemos ali, poderia ter acontecido pior, devido ao frio, hipotermia, a altura da água e totalmente insalubre, né, o ambiente lá. Olha, eu quero agradecer, Tenente, por o senhor ter comparecido aqui, contado essa experiência, e para finalizar, então, fala pra gente o que fica, né, de aprendizado dessa experiência no Rio Grande do Sul. Nós temos que cuidar um dos outros, né? E desapegar um pouco de bens materiais. De uma hora para outra a gente pode perder tudo e o que vai sobrar na nossa vida são as pessoas, né, que estão ao nosso lado. Então cuide de quem está próximo de você e acho que é isso. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para balconista, mecânico, operador de pá carregadeira, vendedor, ajudante geral para a indústria, serviços gerais, expedidor entregador, mecânico de máquinas pesadas, salgadeira e costureira. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Esse foi o Rio Claro Notícias, segunda edição. Amanhã estamos de volta ao 12:30. Um ótimo feriado para você e eu te espero. Tchau, tchau.